Seja feliz! Hoje, 9 de setembro de 2024. Darshan com perguntas e respostas. Agora a gente está começando e antes da gente começar oficialmente aqui o Darshan, eu vou trazer para vocês a importância do programa Final de Semana Holístico Solidário. A gente está na nossa 40ª edição nesse mês de setembro. Então, se você já comprou a sua sessão, seja feliz. Se você não comprou, continua sendo feliz, mas ajuda a Sangha a apoiar vários projetos sociais em todo o país. Então, já são várias iniciativas, programas, projetos, e é muito importante que você, além de garantir a sua terapia a preço solidário, você também indique, compartilhe para que outras pessoas também tenham a oportunidade, presenteie alguém, compre, faça doações, porque esse valor ele é muito importante para nós, para que a gente continue tocando o projeto. E eu não sei de vocês, mas assim, falando com vocês de um lugar bem consciente, 40 edições consecutivas de um programa não é qualquer coisa, tá bom? Então, eu queria só passar para vocês o nosso videozinho. Durante a pandemia, nosso time de voluntariado conseguiu acolher mais de 1.000 pessoas em profundo sofrimento emocional. Foram centenas de vidas transformadas pelo poder da escuta profunda. Nos unimos e formamos centenas de novos reikianos gratuitamente. Pensando nisso, surgiu o Final de Semana Holístico Solidário, e ele sempre acontece no segundo final de semana de cada mês. São diversos terapeutas com inúmeras técnicas já validadas que se reúnem com preços extremamente acessíveis e 100% do valor arrecadado é doado para o movimento The Golden Walk. A agenda já está aberta, basta você enviar uma mensagem para a gente. Vem ser com a gente o amor em movimento e a luz em ação. Boa! Tem até merchan agora no meio do programa, no meio do programa aqui do nosso programa, né? Agora a gente tem merchan acontecendo também aqui, Darshan, merchan, tudo junto. E a Leila colocou que tá passando, eu não vejo, tá passando sim, passou. Normalmente fica em outro lugar, mas passou pro povo aí. Bora começar, Leila? Gratidão, querida, pela oportunidade. Boa noite a todos. Então, só introduzindo, né, o que que é Darshan ou Darshan, é estarmos em contato com o mestre realizado e termos a visão divina e fazemos na forma de perguntas e respostas. E hoje, um dia auspicioso, dia 9/9, um portal aberto. Então, gostaria de trazer reflexão para todos que estão aqui. Quem gostaríamos de deixar ir e quem gostaríamos que começasse a nascer a partir de agora, né? Quem é o eu que eu deixo hoje? Quais são as crenças que eu deixo? Quais são as, tudo que não me cabe mais, que eu deixo? E qual é o espaço que eu abro para o novo, né? Então, é nessa reflexão que eu vou começar a primeira pergunta, para deixar entrar o novo. Saulo, porque muitas pessoas que iniciam seu despertar e aprofundam no autoconhecimento acabam entrando em um ciclo de processos emocionais de sofrimento que parece interminável. Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. E eu estava lendo sobre isso hoje. Olha que interessante.
Somente aqueles que transcenderam a dualidade podem verdadeiramente experimentar a plenitude do ser. Nesse estado não existe julgamento, competição ou separação, apenas a presença do todo, do uno. A verdade com V maiúsculo não pertence a nenhum indivíduo, mas é uma expressão do divino que flui através de todos nós. O que você vê em mim, o que percebe em si, não é a totalidade do que somos. Embora seja difícil compreender essa realidade, é fundamental para o nosso despertar. Te convido a refletir sobre uma pergunta simples, mas profunda. Quem é você? Não estou pedindo seu nome, sua profissão, seu estado social, mas quem você realmente é. Seu nome foi dado pelos seus pais. O que você faz é apenas uma ação momentânea. Mas quem é aquele que está por trás disso tudo? Quem é aquele que observa o mundo ao seu redor? Quem é que age e reage, mas não é limitado por essas percepções? E aí, existe uma questão aqui, que a verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossas próprias limitações e falsidades, quando percebemos que muito do que fazemos é motivado pelo medo, pela necessidade de se mostrar superior ou espiritualmente avançado. A verdade, ao contrário do medo, liberta e constrói. Isso é parte de um dos livros que serão lançados. Esse é o livro O Poder do Ho'oponopono. Bom, Leila, eu vou ler a pergunta. Você coloca no chat, por favor, porque aí eu leio a pergunta e aí eu vou trazendo, eu vou sempre lendo e fazendo esse bate e volta aqui, esse ping-pong, porque é muito importante a gente entender, ou quem tiver a pergunta fácil, não sei se a Baia tem a pergunta fácil, quiser colocar também no chat alguma coisa, não sei se fica mais fácil, mas se vocês forem reparar, esse ciclo sem fim, ele só acontece, ele só existe porque se busca algo dentro do próprio sofrimento, se está ganhando algo dentro desse sofrimento, e se voltar atrás. Curiosamente, na data de hoje ou de ontem, acredito que foi de hoje, foi publicado lá no meu Instagram, hoje é 9 de setembro de 2024, foi publicado lá no meu Instagram um vídeo aonde, curiosamente, eu estou respondendo essa mesma pergunta em outro Darshan. E recente também, mas de uma outra forma. O qual eu faço uma analogia, uma parábola bem simples, que eu uso o dominó para que a gente compreenda que talvez a gente não precise realizar o esforço de ir em cada ponto de sombra, ou em cada coisa que nos incomoda, para que a gente se resolva em toda a totalidade. Até mesmo porque a liberação, a iluminação espiritual, o processo espiritual nesse sentido como um todo, ele não irá trazer a resolução dos seus problemas. Ou seja, se tu está em processo, esse processo ele vai ficar nesse inferno, a essa vida ou qualquer outra vida que você quiser. A iluminação espiritual, ela vai liberar você do sofrimento. Os problemas continuarão, todas essas coisas continuarão, mas não terão força o suficiente para demandar o girar da hélice desse ventilador. Ela continuará girando por inércia. Então é importante você saber disso. E no vídeo que coloca hoje, eu faço a parábola, a analogia no Instagram, né, nessa data de hoje, conforme eu disse para vocês, faz a analogia do dominó, de que às vezes um movimento bem dado, um movimento ali, ó, certeiro, puf, derruba o primeiro dominózinho que vai derrubar todos aqueles outros. Então, o que que acontece muitas vezes? A pergunta, né? Porque muitas pessoas que iniciam seu despertar e aprofundam no autoconhecimento acabam entrando em um ciclo de processos emocionais de sofrimento que parecem intermináveis.
Porque se está ganhando algo com isso, como eu disse no início. Está ganhando algo com isso, porque não existe outra resposta para dar que não seja essa. Então, dentro dessa movimentação, precisamos descobrir esse quem que foi revelado aqui no início, nesse portal do 9 do 9, quem não sei o quê, quem não sei o que lá, quem não sei o que lá, que foram as questões, né? Quem abre ciclo, quem fecha ciclo. Então, assim, quem está ganhando algo com todo esse sofrimento? Normalmente é a vítima. A vítima ama ganhar coisas com o sofrimento. A vítima, ela se sente pertencente, ela se sente vítima, vista, desculpa, ela se sente vista, ela se sente amada, ela se sente querida através do sofrimento. Mas, Saulo, como assim? Gente, a coisa mais natural e normal do mundo é você ver as pessoas que estão querendo que o seu sofrimento seja melhor ou maior do que o do outro, que a sua vida seja pior do que a do outro. Por quê? Porque está ganhando algo com isso. Ah, mas isso é muito difícil, isso é muito profundo, isso é muito sincero. É sincero demais eu dizer a você que só se está em sofrimento porque se quer, porque está se ligando à energia do sofrimento através do medo de revelar-se a si mesmo quem se é. Então, pura e simplesmente, o sofrimento continuará acontecendo em sua vida, continuará acontecendo nessa existência, em outra existência, se assim for permitido pelo nosso querido e amado bom Deus, que você continue nessa jornada, nessa caminhada de outras vidas ou não, vai para mundos inferiores, né? Mas é muito importante nós sabermos que o destrave de todo o nosso sofrimento, ele acaba quando nós deixamos ir aquilo que normalmente é o que nos aprisiona. Mas a gente quer ter razão, a gente quer ser aceito, a gente quer ser visto, então a gente segura. E essa força do segurar, né, de querer mostrar algo, ou provar algo, comprovar algo, tanto faz, isso vai fazer com que você fique preso por muito tempo. Então, por que que as pessoas que iniciam o despertar e se aprofundam no autoconhecimento acabam entrando em ciclo vicioso de processos emocionais? Porque essas pessoas estão buscando por isso. Se você não está num processo de autoconhecimento, não está num processo de despertar, muito provavelmente nesse momento agora você está num show, numa festa, fazendo alguma coisa que não seja estar assistindo um Darshan. Você não concorda comigo? Pelo menos eu concordaria se eu fosse você. Eu, no seu lugar, assistindo a um Darshan, um cara respondendo perguntas sobre despertar e autoconhecimento, eu estaria buscando um bug na minha cabeça, com certeza. Então você conseguiu ter aquilo que você buscava, por mérito seu. Estou buscando pelo despertar. Então você vai de encontro à luz. Você vai atrás desse autoconhecimento, nesse sentido literal. Você está indo atrás de resolver o quê? Questões que envolvem toda a emocionalidade, os seus corpos todos. Então, quanto mais fundo você cavar, mais para dentro do buraco você vai estar. Daí você tem uma solução. Qual é a solução? Você não precisa continuar cavando se você não quiser. Você só precisa compreender que aquilo que você está buscando já é você. E essa é uma compreensão muito sutil. É uma compreensão muito sutil. É por isso que a gente diz que é simples, não é fácil, mas é simples. Sabe aquela sensação de, a caneta estava aqui na minha orelha o tempo todo e eu estou procurando por ela há tanto tempo e ela está aqui? É exatamente essa percepção, essa mudança de percepção com relação ao que é você, que vai trazer a completude, o entendimento de todas essas questões. A gente não está falando de você conseguir um corpo novo, uma consciência nova. Nós não estamos falando sobre algo que vai surgir na sua mente, na sua cabeça, do seu entendimento, o que quer que seja. Nós não estamos falando nada sobre isso.
A única coisa que nós estamos falando desde os Vedas até hoje, há milhares e milhares e milhares de anos, em várias vozes, em várias religiões, doutrinas, não religiões, seitas, o que quer que seja, a seita que dói menos, o que é falado é: você é um ser divino, único e completo. Você não precisa de absolutamente nada para se conectar com a essência que já é você. Você, única e exclusivamente, presença divina manifesta aqui. Essa completude, essa informação, ela já responde todo o ciclo do sofrimento que talvez você se encontre hoje. Porque compreendendo que já é imagem e semelhança, compreendendo que já é essa completude, compreendendo que nada fora vai preencher o vazio que já está dentro de você, você deveria encerrar a sua busca. Mas não é assim. Nós queremos mais. Só isso não consegue preencher o quê? Aquilo que colocaram no nosso sistema. Esse é o bug que colocaram no nosso sistema. Precisamos sempre de mais. Somos incompletos. Não somos queridos, não somos amados, não somos aceitos, não somos puros, não somos dignos. Mas nós somos, sim, todos, em toda a movimentação. Todos somos um, porque somos a mesma coisa acontecendo aqui. Todos somos dignos. Então, obviamente, quando você abre um livro, você vai ver o quê? Letras, páginas, capítulos, parágrafos, palavras, frases. Se você abre o livro da tua vida, você vai ver aquilo que foi escrito. Então, se você abre o seu livro de despertar e aprofundamento em autoconhecimento, você vai ver muita coisa que talvez tenha passado desapercebido. E que, na realidade, faz parte do nosso processo da experienciação da vida no planeta. A questão é, eu me apego a todas essas questões através do auto-julgamento e me coloco como prisioneiro dessa história? Você tem esse tipo de visão, então você está enxergando essa história com este tipo de visão que você deseja experienciar. Se você enxerga a mesma questão e quer compreender que, ok, aquilo fez parte da minha experiência, como vou tornar-me melhor, ou vou suprir tal necessidade, ou qualquer coisa que seja, você tem uma outra posição, um outro viés, e você seguiria, talvez, dentro desse exemplo, de maneira mais leve. Então, presta atenção para onde está apontando essa tua bússola do autoconhecimento, para que quando você veja um copo com metade da água dele, você veja ele meio cheio ou meio vazio. Aí você vai escolher. A água está na metade. Você pode ver ele meio vazio, você pode ver ele meio cheio. Você vai escolher. Ou seja, nós escolhemos, nesse caso da pergunta, o sofrimento. Então, eu dei essa volta toda só para a gente chegar nesse exemplo. Então, eu posso virar para você e falar assim: eu não sou aquele que você esperava que eu fosse. E você pode ouvir isso com a metade do copo vazio. Ele não vai resolver meu problema. Ou você pode ouvir com o copo cheio. Nossa, realmente ele é muito melhor do que aquilo que eu estava esperando para minha vida. Isso é com tudo, com toda a nossa experiência. Então, não estou falando sobre reclamar. Poderia estar falando sobre isso.
Mas eu estou indo além disso. Eu estou indo com a forma com que esse meu filtro está codificado no meu ser. Ele está preparado para me levar adiante ou para me segurar? Então, porque muitas pessoas que iniciam o seu despertar e aprofundam no autoconhecimento acabam entrando em um ciclo de processos emocionais, de sofrimentos que parecem intermináveis. É porque os sofrimentos são intermináveis. Quanto mais você quiser sofrer, mais você irá sofrer. Quanto mais você quiser se conectar a esses processos, mais eles vão ser validados por você constantemente. E você vai criar histórias, e essas histórias vão se confirmar somente para que você manifeste a certeza absoluta e honre essa programação que você colocou para si. Então, eu acredito que já está na hora de nos liberarmos todos e todas aqui na energia do que é o bem, na energia do que é o amor, na energia daquilo que, poxa, eu sei que agora esse treino tá bom para mim, mas eu vou ir adiante. Porque obstáculos irão acontecer em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória. Ou você acha que um para cada 1 milhão ou 10 milhões de mestres, sei lá, quanto que tem, de um para cada 1 milhão, de um para cada 10 milhões de pessoas, sei lá como é que é o trem. Você acha que o negócio é fácil? Você acha que realmente seria simples? Seriam 10 milhões para cada um. Seríamos todos livres do sofrimento. Só que temos coisas muito mais interessantes a fazer na nossa humanidade do que encontrar dentro de nós a divindade presente. Temos coisas muito mais interessantes do que essa acontecendo na televisão, na internet, no rádio, na rua, no trabalho. Em todos os lugares existem coisas que são muito mais interessantes do que resolver os nossos BOs. E é por isso que eles continuam ali. A gente pega, põe embaixo do tapete, deixa ele lá. Aí eu esqueço, aí eu saio, aí eu foco no trabalho, aí eu vou para a vida, aí eu vou, sei lá o que eu vou fazer, esqueço. Daqui a um tempinho a vida vai cobrar de você a resolução desse BO. Daqui a pouquinho a vida vai cobrar. Em algum momento a questão mal resolvida vai ser levantada. Ah, mas não foi nessa vida. Não tem problema. Não tem problema. Vai vir numa outra forma, de um outro movimento. Você vai, sério, eu tô tendo que repetir de ano por causa disso. Porque eu não perdoei, porque eu não soltei, porque eu não fui grato, porque eu... Ih, é por isso. Vai repetir toda a experiência porque não aprendeu a amar. E essa é a nossa principal condição hoje. Aprender a amar. Estamos aqui para aprender a morrer e aprender a amar. Somente isso. Toda a sua existência poderia se resumir a isso. Se você for parar para pensar, todos os problemas que nós temos hoje se resumem a isso. Aprender a morrer e aprender a amar. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu também não, mas é real. Se você para pensar em todo o sofrimento, talvez de alguma circunstância, alguém que precisamos perdoar, aprender a morrer, aprender a amar. Precisamos pedir perdão, aprender a morrer, aprender a amar. Então percebe que está tudo infinitamente ligado a isso. Muito difícil a gente ter uma questão que não esteja ligada a isso dessa forma, porque como não existe distinção entre o que é o material e o espiritual, está tudo ligado a isso.
questões no trabalho, questões financeiras, questões com relacionamento, todas essas questões estão ligadas a aprender a morrer e aprender a amar, principalmente dentro do autoconhecimento e dentro do despertar espiritual. Se nós estamos falando sobre uma iluminação espiritual, a gente está falando em voltar ao ponto zero. Não estou falando de ir para frente. Estou falando de subir. Já parou para pensar nisso? Que é o quanto mais vazio você se torna, é o quanto menos você sabe, é o quanto menos você age, é o quanto menos você faz. É a escola do desaprender. Esse é o movimento do despertar espiritual. Sejamos vasos vazios, límpidos, para que sejamos puros em nosso coração, nos nossos sentimentos, para que a sabedoria interna surja através de nós, por nós, em nós, conosco, para que se movimente, para que conduza o nosso coração à compreensão do que é a vida eterna, porque ela é eterna. Mas ela não é eterna porque você tem a eternidade. Você é o ciclo perene da eternidade acontecendo. Você só muda de roupa. Bonito isso, né? Esse eu não li num livro, não. Mas é bonito. Você é o ciclo perene de toda a eternidade. Nossa Senhora, hein? Dá pra brincar com o satsang desse nome, né? Bora para a questão 2, Leila. Tá respondido? Beleza. Segunda pergunta: como posso entender e lidar com a depressão e pensamentos suicidas através dos ensinamentos espirituais? É possível um caminho de cura e renovação interior? Bom, eu já falei algumas vezes sobre suicídio. Já falei também sobre inúmeras falanges que tratam espiritualmente o suicídio, o suicida, a alma, né? E como é uma pergunta que ela está bem direcionada através dos ensinamentos espirituais, então eu vou deixar claro a vocês que a minha resposta ela está dentro de ensinamento espiritual. Então eu não estou tratando depressão como doença e pensamento suicida como uma extensão de uma depressão ou algo nesse sentido. Ok? Isso precisa estar claro para todo mundo. Então é importante que se for ter algum corte, alguma coisa, que tenha essa ressalva em algum lugar para não parecer que é algo falado solto, a esmo como se fosse uma opinião pessoal, que não é, tá? Bom, a depressão ela é muito simples de se compreender. Depressão ela está ligada a não estar no momento presente. A depressão ela está ligada a uma ideia daquilo que se foi, daquilo que não foi cumprido, daquilo que não foi visto, foi esquecido ou foi perdido de certa forma. Então, sempre com que a gente lida com a energia da depressão, a gente está falando do que é o passado. Que a depressão não nos deixa ir para frente porque ela é algo que nos gruda ao que é atrás. A uma ideia, a uma pessoa, a uma atividade, a uma atitude. E você pode perceber que, basicamente, 100% de todas essas coisas que prendem a gente lá atrás é porque a gente não ganhou o jogo. Ou alguém roubou no jogo, ou alguém ganhou o jogo, mas eu queria ganhar o jogo. Então, como eu não ganhei esse jogo, eu fico preso a isso.
Poderia ter feito, poderia ter amado, poderia ter beijado, poderia ter escrito, poderia ter viciado, poderia ter, né, me viciado ou não me viciado, poderia ter visto, poderia ter visitado, poderia ter comido, poderia ter amado, enfim. São ICs. ICs. Se eu tivesse aceito aquela traição, aquele relacionamento estaria até hoje. Se eu não tivesse sido agressivo, eu não teria brigado. Se eu não ter... É tudo questão de si. Então, normalmente a pessoa ela se encontra num lugar onde ela não ganhou aquele jogo. Então, é como se tivesse um um comichão que me prende àquela situação e que me coça, para que aquilo fique sempre constante na minha cabeça e não me deixe seguir adiante. Então, eu fico tentando voltar àquela situação para conseguir reverter um problema, uma situação ou algo que já aconteceu. Então, como a gente já falou desde lá de trás, desde 2017, 2018, que a gente vinha falando das doenças dos próximos séculos, a depressão ela já é considerada a doença do século também. Por quê? Porque nós não estamos tendo coragem de olhar para o presente da forma que ele deve ser visto. Resolver as nossas questões internas de uma maneira que nós sejamos capazes de seguir. Sem absolutamente nada, ninguém, nenhuma questão. Seguir por seguir, amar por amar, se liberar por se liberar, incondicionalmente. Amor. Isso faz com que saiamos das cadeias da dualidade e nos percebamos o presente aqui. Não há nada a ser feito por questões que já passaram, por ideias, por movimentos ou qualquer coisa que seja. Então, tratando pura e exclusivamente da depressão como uma questão que foi colocada aqui, através de ensinamento espiritual, é pura e simplesmente a dificuldade em manter a mente no momento presente. Essa é a depressão. Ah, mas eu não consigo seguir. Ah, mas eu não consigo ir. Ah, mas eu não consigo me relacionar. Porque está preso ao passado. Pura e simplesmente preso ao passado. Então, se eu estou preso ao passado dessa forma, é porque eu preciso compreender a atual conjuntura, o qual a minha plataforma está instalada nesse momento, que é essa programação nesse corpo, nesse tempo. Nada do que eu faça, fale, sinta, represente, nada disso que eu queira fazer ou realizar vai trazer de volta aquele tempo. Nada. Só cabe a nós termos atitude, nos posicionarmos, termos fé, participarmos de grupos de apoio, enfim, qualquer coisa que seja, para tocar o barco. Complementando sobre a depressão, não estou entrando no mérito de saúde mental, não estou entrando no mérito de qualquer diagnóstico ou qualquer coisa que seja relacionada à medicina, se é doença, se não é, se é sério, se não é, se é frescura, se não é. Não estou falando nada disso. Estou tratando aqui pura e exclusivamente no sentido do ensinamento espiritual do momento presente. E a depressão é o que nos deixa no passado, assim como a ansiedade, da mesma forma, é o que nos deixa no futuro. Então, pura e simplesmente estamos falando de viver o momento presente e nos fixarmos neste ensinamento do caminho reto. Então, dentro dos ensinamentos espirituais, essa é a forma de se lidar com a depressão. Até mesmo porque depressão não é algo novo. Depressão não é algo novo. Isso não é novo. Por que hoje se tornou comum? Por que a gente chama das doenças dos próximos séculos que já estão aí? Porque hoje nós temos uma maior propensão em doenças, tanto degenerativas do cérebro ou outras doenças
que nos tiram do momento presente porque nós estamos perdendo o nosso ócio criativo com a quantidade de informações que nos são disponibilizadas. O nosso sistema está sofrendo uma degeneração. Vieram outras palavras para mim, mas eu não vou dizer, porque senão eu vou entrar em outro lugar. Mas estamos em um processo degenerativo, com doenças degenerativas do cérebro. Isso é óbvio. Mais do que claro, você vê as pessoas hoje, como elas estão, quantidade de doença mental, a quantidade de todas as coisas, porque tem coisa que pode falar, tem coisa que não pode falar, tem grupo de não sei o quê, grupo de não sei o que lá, papapá, papapá, tem coisa que, né, que você pode falar, tem coisa que você não pode falar. E é isso. Cada um vai inventar um nome, cada um vai inventar uma história, cada um vai inventar um diagnóstico, cada um vai entrar numa caixa e todos vão ser felizes porque vão se encontrar todos dentro de uma mesma caixa. E pronto. Ah, o que que é isso? Isso daí, pura e simplesmente, dentro do ensinamento espiritual não está no momento presente, não consegue ficar sozinho, não consegue desenvolver em si a completude da vida, não consegue compreender que a forma de amar é a maneira correta de viver para si mesmo e para o próximo. Não consegue compreender isso. Por quê? Porque está viciado, fixado, foi ensinado e educado a retirar o ócio criativo do processo. Não consegue ficar sozinho, não consegue dormir sozinho, não consegue tomar banho sozinho, não consegue trabalhar sozinho, não se consegue mais nada. Consegue como? Ó, o tempo todo, o tempo todo. Tô falando nenhuma besteira, nenhuma bobagem aqui. E se em algum momento alguém ficar dodói por qualquer uma dessas questões, basta rever a pergunta, rever a resposta como um todo e ver que eu não estou falando de nada especificamente. Cada um tem sua vida, cada um segue da forma que for, e se vocês quiserem colocar um monte de medalha com o nome dos diagnósticos que vocês recebem, sejam felizes. Eu resolvi tirar todos de mim, porque antes do meu despertar espiritual, eu já tive crise de ansiedade, eu já tive depressão, tive que tomar ansiolítico, ansiolítico, obrigado, minha querida médica de plantão, é, por um monte de questão. Por um monte de questão. Consegui me resolver de todas as minhas questões. Maravilhoso, ó. Ah, mas eu sou bom? Não, eu quis. Eu quis. Eu quis. Então, eu me resolvi porque eu quis me resolver. Queira você também se resolver. Imagina, um sabiá tomando remédio para dormir, que ele não consegue dormir. Imagina, um peixe tomando remédio para emagrecer, o outro tomando remédio para comer. Como é que é isso? Desde quando a natureza age dessa forma? Então, falta de viver e compreender o momento presente na plenitude. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não é doença, não estou falando nada disso. Falta de compreender o momento presente e a importância da ação. Vou contar a história. Estou falando de depressão, essas coisas todas. Vou contar a história que eu já contei algumas vezes, já em Sanga. Como eu curei a síndrome do pânico de uma menina. Essa história é real. Ela tinha uma síndrome do pânico muito. E as pessoas mais antigas aqui devem lembrar dessa história. Eu contei ela várias vezes. Tinha uma síndrome do pânico muito, muito, muito difícil. Ela não saía de casa há anos. Ela chegava perto da maçaneta da porta da casa dela, ela vomitava, ela não conseguia abrir a porta. Ela chegava, ela vomitava. Ela chegava a abrir a porta e literalmente se borrava de medo. E ela me procurou. Ela falou assim, como é que eu faço para eu lidar com isso? A primeira coisa é que a gente vai ter que ter esse encontro pessoalmente. Não vai poder ser igualzinho a gente está fazendo aqui. Não tem como. Ela conseguiu. Nos encontramos pessoalmente em Belo Horizonte e eu falei com ela.
Você vai sair da sua casa. Você vai abrir a porta. Você não tem problema na mão. Você não tem problema de locomoção. Você vai abrir a sua porta. E você vai olhar a sua porta aberta. Você vai ficar um tempo. Eu não lembro, obviamente tem muitos anos, eu não lembro as instruções corretas, completas. Mas eu falei, você abre a porta, pronto, ficou um tempo, fecha a porta e volta. Outro dia, você abre a porta de novo, fica um tempo e volta. Outro dia, você abre a porta de novo, anda um pouquinho ali no seu hall, lá do seu prédio, volta. Põe um pé, volta. Vai fazendo esse movimento. Até você entrar no elevador, voltar, e ir para outro andar. Meses depois, eu recebi uma mensagem dela. Consegui dar a volta no quarteirão. A outra, ela tinha ido no clube tomar sol depois de muito tempo, mas ela conseguiu ir. Não sei como ela está hoje. Mas veja você, se ela conseguiu, você também consegue. Ela só precisou de uma coisa: coragem. Assim como tem a história de até uma pessoa que continua na sangue até hoje, é uma história muito antiga. Precisava de tomar remédio para dormir. Eu acho que muita gente já ouviu a minha receita para dormir sem remédio. Posso passar de novo. Querem minha receita para dormir sem remédio? Vou passar para vocês então. Não tem problema quanto tempo você demore para dormir. Não se trata disso. Você vai ficar sem telefone. Você não vai colocar o telefone do seu lado, você não vai ligar a internet do seu telefone vai ficar fora do seu quarto. Você vai se deitar num horário que é um horário bom de dormir, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite, não sei como é que é a sua rotina, você vai definir e você vai se deitar e vai ficar preparado para dormir. Ah, vai dar meia-noite, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não dormir. Não tem problema. Tá na caminha direitinho, esperando o sono chegar. Reclama não. No outro dia, você vai acordar bem cedo, você vai fazer exercício, vai se preparar, vai tomar café e vai trabalhar. Vai almoçar, não vai tirar cochilinho de tarde, vai trabalhar, chega do trabalho, se arruma, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa, ó, tomou banho, deitou na cama no mesmo horário. Desligou o telefone, botou do ladinho, fora do quarto, deitou. Mesmo horário. Ah, 1, 2, 3, 4 horas da manhã não dormi. Saulo, você é terrível. Tudo bem, no outro dia, 5:30 da manhã, você está de pé de novo. Vai acordar, vai fazer seu exercício, vai tomar café. Eu duvido, só se você tiver uma condição crônica, médica, muito singular. Mas eu duvido que em uma semana você não está dormindo. Eu duvido que o seu corpo não responde esse comando. Tinha uma menina na sangue que não conseguia dormir de jeito nenhum. Tinha que tomar não sei quantos remédios para dormir, não sei o quê. Fez o ritual do sono do Saulo, tá vendo? Podemos até criar um e-book agora. Ritual do sono do Saulo. Fez o rito e em menos de uma semana já estava dormindo, sem precisar de remédio. Imagina a girafa tomando remédio para dormir. Não tem como. Tem muito estímulo acontecendo que estão me tirando do meu eixo. Não estão deixando eu perceber. Isso tem a ver com a depressão e a segunda parte dessa pergunta, que é os pensamentos suicidas. Porque se eu não consigo resolver uma questão dentro da minha cabeça, eu vou tentar procurar uma forma de resolvê-los. Só que eu esqueço o seguinte: eu acredito, dentro da minha incompetência do ensinamento espiritual, que a gente está falando sobre ensinamento espiritual aqui, dentro do meu conhecimento, da minha incompetência do meu conhecimento espiritual, eu acredito que eu vou encerrar o sofrimento encerrando a vida.
Só que na realidade não é assim que funciona. O seu sofrimento vai continuar. Ele não termina com o fim do teu corpo. Teu corpo é um veículo da manifestação da tua consciência. Não termina o sofrimento retirando sua própria vida. Você só vai prolongá-lo mais um pouco. Porque você ainda tem uma eternidade para resolver esse problema que você criou para si. Porque é um problema. Sabe essa coisa de politicamente correto? Você nunca vai ver um mestre espiritual falar bem de suicídio, mesmo se criarem o grupo cor-de-rosa do apoio às almas suicidas. Você nunca vai ver alguém que trabalha espiritualidade de forma correta passar pano quente num assunto como esse. Porque não tem como. Não tem jeito. Não tem como você ser leve. Não, vai dar tudo certo. Aí o pessoal vai olhar para você e vai falar assim: não, que cara ali era um cara bacana lá. Tava lá falando com o pessoal, mas pum, deu um tiro na cabeça. E aí? Não tem como ser brando em um assunto como esse. Ou você é quente ou você é frio. Então, se você está neste caminho dentro do ensinamento espiritual, saiba que não é o fim do sofrimento retirar sua própria vida. Esse é um ensinamento espiritual que ele vai além de qualquer religião. Isso vai em favor da própria vida. Porque se nós estamos falando a nível social de que todos somos capazes, não existe ninguém que não seja capaz de aprender algo ou ensinar algo. Fazermos isso com essa bênção, com essa dádiva que temos, de que é a nossa existência, é realizar um mal enorme para todos aqueles que estão interligados a nós, de qualquer forma. Então, se nós estamos aqui para aprender a amar e morrer, essa questão faz parte disso. Aprender a morrer, né? Então, se eu saio do jogo dessa forma, eu coloco em mim, eu imputo na minha alma, na minha essência, um selo que vai perdurar comigo e por outras gerações ainda. Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem. Quantas histórias vocês já ouviram de alguém que se matou hoje, que tem um avô, um bisavô, um pai, um tio, alguém que já se matou na família? Normalmente, escutem o que eu estou dizendo. Normalmente, não quer dizer que é regra, mas normalmente um suicida tem um histórico na família de outros suicídios. Depois, busquem, procurem, saibam, porque normalmente existe essa história. Porque é algo que vai ficando impregnado em toda a família, em todo o ciclo, em todo o karma familiar. Até com que alguém da família venha e consiga pegar esse karma e colocá-lo de uma forma certa, direita, reta. Então, não tem como tratar com leviandade um assunto como esse. Não tem como você ser brando. Não tem como você dizer, ah, não, tá tudo bem. Não está tudo bem, não se resolvem os problemas dessa forma. Eles não irão se resolver e é muito sério, espiritualmente falando. É muito sério. Tanto o pensamento suicida, que vai minando a tua energia, a tua existência, até com que você seja convencido de retirar a tua própria vida, porque existe o processo de convencimento, que você não decide nada, você é levado a decidir,
Compreende o que eu estou dizendo? Você é levado a decidir. Então você abre essa porta para que essas coisas comecem a impregnar na sua vida, na sua mente, na sua casa, em todos os lugares. Isso vai ficando, esses pensamentos, né? E várias outras questões que são seríssimas com relação a isso. Tão sério que existem inúmeras guarnições de falanges espirituais que lidam somente com isso. Somente com esses assuntos, somente com essas almas. Mas tem algo muito sério acontecendo que tem relação com essa pergunta que eu tenho percebido, é a quantidade de pessoas com almas completamente quebradas, andando, vagando pela sociedade, completamente desacreditadas de si mesmas. Isso é muito sério. Mas isso não dá ibope. Que dá ibope é o quê? É a dancinha no TikTok. Hoje em dia, né? Porque eu não sei quem vai ver esse vídeo, nem que ano que vai ver esse vídeo. Talvez nem exista mais, como as coisas acontecem, né? E vão e vêm, vão e vêm. A quantidade de pessoas com suas almas quebradas, completamente estilhaçadas, desvio de conduta moral, ética, desvio de conduta sexual, desvio inúmero de conduta espiritual, e acreditam que basta eu lavar que tá novo, né? Vou lá na meditação, vou ali no altar, acendo incenso, uma musiquinha, pronto. Não é assim. É importante você saber que não é assim. É muito importante você saber que seguir à risca os ensinamentos espirituais, como foi colocado nessa questão, são extremamente importantes para que você não acabe depois em um lugar que talvez você não gostaria de estar. Então, é extremamente importante que esteja esclarecido para você que depressão, dessa forma, é pura e simplesmente liberar e perdoar, porque não há o que segurar no passado mais. E o pensamento suicida é você ter a certeza de que você não vai resolver a sua questão. Então, um pouquinho de autoconhecimento ajuda bastante. É possível encontrar um caminho de cura e renovação interior? Sempre. Sempre. Sempre tem jeito. Sempre dá certo se você quiser. Sempre existe alguém disposto a te ouvir. Sempre existe e vai existir, existirá alguém disposto a te ajudar. Sempre. Sempre vai haver. Na minha casa não tem, então vai ser fora da sua casa. Sempre vai ter, né? Então não existe ninguém sozinho. Não existe ninguém tão grande que não precise de ajuda, não existe alguém tão pequeno que não possa ser ajudado também, né? Questão respondida? Você acha que dá tempo de fazer a última? Eu não sei, porque esse povo tá tudo com câmera desligada hoje. Eu não sei se o povo já tá dormindo, se não tá, porque eu acho que eles estão dormindo. Aí se não tivesse dormindo, a Uhum. gente podia fazer, mas se for, eu não sei se como é que é, se for pro o desenvolvimento da nação, eu digo ao povo que fico, mas se não for, eu não fico. Sei. Sei se esse povo tá acordado, se não tá, ó. Às vezes eu tô aqui falando, tá todo mundo dormindo na vida, então querem, querem. Não, que pergunta aqui o quê? Não, são três, eu respondi duas em 30 minutos cada uma, a baia maluca.
É, pergunta não é não, pergunta é no link que a gente manda. Vamos lá, Leila. Eu respondo rápido essa. Tá bom. Pergunta 3. Observando a humanidade, percebo que estamos adoecendo em vários níveis, com uma busca cada vez mais exagerada por diagnósticos. Do ponto de vista espiritual, o que pode estar por trás dessas necessidades incessantes de identificar doenças? Será que as pessoas estão tentando justificar seus desafios? Ou existe algo mais profundo impulsionando essa busca? Nossa, a gente poderia falar horas, né? Mas eu já falei muito sobre essas questões aqui. Então a gente só precisaria fazer uma emenda. Eu aconselho a assistir com outros olhos de ver, outros ouvidos de ouvir. Eu sempre confundo o nome lá do Silêncio dos Não Nascidos. É esse? Ou é o Grito dos Não Nascidos? É o Silêncio, né? Então falei certo pela primeira vez na vida. Porque ele fala de toda essa indústria que é colocada para que a gente fique preso nessa sistematização toda. Então, o Silêncio dos Não Nascidos, ele é um discurso que ele é bastante interessante, porque a temática dele é justamente sobre a indústria de pessoas que não nascem mais. São filhos que não nascem no portal do nascimento mais, porque eles são retirados da barriga das suas mães, e de mulheres que não parem mais. Então, nós temos famílias inteiras que não se formam mais de forma natural, que não se, né, transmite mais o conhecimento vivo da transmissão do portal do nascimento. Então, a gente tem toda uma indústria por trás disso, né? E toda essa indústria ela vem se alimentando dessa instabilidade mental das pessoas, nesse sentido, estou trazendo em questões de ensinamentos espirituais, né? Eu não estou trazendo nenhuma opinião, não estou trazendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, se é doença, se não é, blá, 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 se é deficiência, se é doença, não estou entrando nesse mérito. Eu não tenho interesse algum em levantar qualquer bandeira ou entrar, ou querer que você entre em alguma caixa. O problema é seu se você se identifica com todas essas questões, mas realmente é uma nutrição, né, de pessoas que têm os seus desafios e, obviamente, né, existe toda uma questão política por trás disso, né, que faz com que exista ali algum tipo de ganho, vou dizer dessa forma, né? Eu estou sendo barrado de trazer mais coisas com relação a isso, eu não vou trazer mais coisas com relação a isso, mas porque está um pouco tendenciosa também a questão. Então, para mim, como está tendenciosa a questão, eu não consigo, eh, eu não consigo trazer ela da forma que ela precisa ser trazida, porque ela está parcial. Então, ela tem uma tendência, ela está tendenciosa. Então, ela não é uma pergunta que ela é uma pergunta para ser respondida dessa forma. Só ser apresentada dessa forma que eu estou trazendo para vocês. Existe um sistema, o sistema se alimenta com isso. O discurso que eu citei, ele é um bom discurso para se ver, para se ouvir, para trazer luz a questões como essa, né? Mas, sim, cada vez mais adoecemos, cada vez mais criamos como humanidade, não como pessoa, mas como humanidade, sistema, ciência, medicina, novos diagnósticos, para que a gente vá encaixando, para que a gente vá aceitando, para que a gente vá se moldando, obviamente, mas a gente percebe, né, que existe uma máquina girando aí e que então é algo para ser dito por agora. Então eu indico o discurso, né, que foi o que eu falei ali, mas é uma pergunta tendenciosa e eu não posso emitir nenhum tipo de opinião com relação a absolutamente nada disso. Ok? Beleza. Perfeito. Um lindo, refrescante, maravilhoso
E o que mais que eu posso falar? E, e é isso. Sejam infinitamente felizes. Eu vou colocar somente uma musiquinha aqui. Quem quiser ficar, fica. Eu vou colocar uma musiquinha aqui de pouquíssimos minutinhos, só para a gente entrar aqui nessa vibe. Eu estou escolhendo aqui a musiquinha, por isso que eu estou olhando aqui pro lado. E a gente se encerra, tá bem? Namastê. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós. Sejam felizes.